Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre o livro Sol da Meia-Noite, que lançou agora em agosto. Foi um lançamento mundial, dia 4 de agosto. Todos os lugares do mundo lançou esse livro que é tão esperado pelos fãs de Crepúsculo. Foram uns 10 anos de espera ou mais, tá? Porque na época que estava o Frison lançando o filme e tudo mais, a Stephenie Meyer já tinha começado a escrever esse livro e vazou alguns capítulos, e aí ela desanimou e não quis lançar mais. Mas a gente, como fã, tem uma esperança, né? A esperança de fã, e tem aquela sensação que o marketing vai fazer muito mais por nós, né? Que uma hora ela vai ter que lançar, porque eu acho que é muito uma coisa muito nítida a gente perceber que várias séries, com o passar dos anos, acaba lançando alguns spin-off ou pela visão de alguém, e agora é a vez do Edward aqui em Crepúsculo. Esse livro, ele é enorme, ele tem 726 páginas, se não me engano. 727 páginas. Crepúsculo não tem nem 400, se eu não me engano. E o papel mudou. No unbox eu mostrei, né, a diferença entre o livro Sol da Meia-Noite e o livro Amanhecer, entre os livros antigos. Ele é maior que Crepúsculo, sim, mas ele acontece, tudo que acontece aqui, né, é naquele período de tempo que a Bella chega na escola e o baile. É a mesma coisa, só que agora é pela visão do Edward, então tem muito mais coisa. Eu falei isso no vídeo lá de Crepúsculo, que eu falei que eu vi um potencial muito grande de conteúdo, de história para contar no Edward. Então eu estava ansiosa para esse livro. Edward, ele tem 17 anos, né? Ele foi transformado com 17 anos, então muitas coisas do instinto dele ainda é aquela coisa dos 17 anos, né? O vampiro, ele é paralisado na idade que ele é transformado, ele não muda mais. Continua aquela essência adolescente, mas ele tem uma bagagem de vida enorme. Ele tem quase 100 anos de vida como vampiro, e ele lê mente. Então, mente de outras pessoas. Então, a gente sabe que ele tem muito para falar e muito a pensar. E aí a gente entra agora na resenha desse livro. O Edward pensa demais, muito. Além de ouvir as vozes e tirar conclusões sobre certas situações, ele ainda pensa demais sobre essa situação. E aqui a gente... eu lendo, né, eu vou falar, não é a gente, eu vou falar eu lendo, eu achei cansativo. Foi por isso que eu demorei tanto de ler esse livro. Eu achei que eu ia ler em um dia e eu não consegui. E não vim fazer a resenha antes também, porque eu tive que ter um momento assim de respiro para digerir o livro, porque o Edward, ele pensa muito. Vamos aos tópicos, né? Tem flashback. Isso aqui foi assim, o fanservice todinho, assim, tem flashback de como a Esme entrou na família, de como a Rosalie entrou na família, de como a Emmett entrou na família, de como a Alice e o Jasper entrou na família. E isso, assim, foi um prazer ler, porque na época que tava assim, que eu era muito fã, eu me satisfazia dessas outras histórias lendo fanfic, né? Porque nos livros que na visão da Bella tem uma parte lá da Rosalie, mas o restante é muito superficial, né? É uma conversa muito superficial que o Edward tem com a Bella sobre a família dele. E aqui não. Nesse livro a gente vê o dia a dia da família dele, e ele tem flashbacks, assim, de quando ele foi transformado também, de dados momentos. Então isso foi muito interessante. Assim, sem dúvida, foi uma das partes que eu mais gostei nesse livro, foram os flashbacks. Eu amo. Em relação a ele e a Bella, ele pensa demais em relação a ela, ele se preocupa demais em relação a ela, ele fica obcecado, e isso fica ainda mais nítido aqui, porque em Crepúsculo a gente vai saber que ele tá dormindo no quarto dela escondido,
um pouquinho mais pra frente, né, assim, da Bella, que a gente descobre junto com a Bella. E aqui não, aqui a gente vê todo o processo que ele tem de ficar indo observar a vida da Bella, a obsessão mesmo. E Jesus, isso é muita loucura. Eu sei que a gente tá falando, né, de uma história de vampiros que não existem, de ficção, mas tem certas coisas que, gente, não, mesmo sendo vampiro, é assim, absurdo, né? Mas nisso ele salvou a Bella várias vezes, enfim, né? A gente releva, a gente finge que não vê esse tipo de coisa. Mas a parte que mais me pegou, assim, de não gostar é isso. Ele fica remoendo, ele é obcecado por ela, ele continua indo atrás dela, mas ele continua remoendo a decisão que ele tomou de ficar com ela, de estar ali com ela. Quando acontece o ataque do James e da Vitória no final, fica ainda pior, porque ele teve mais certeza de que ele, de certa forma, faz muito mal para Bella, para a vida da Bella, atrai, né? A gente, e é interessante os loopings, porque a gente vê isso aqui e fala assim, ah, mas eu tava lendo Amanhecer junto, assim, vai acontecer isso aqui, mas lá na frente eles vão ficar tudo bem. Mas é um rolê que se desde o começo eles conversassem, tivessem um diálogo e respeitar a vontade dela querer ser vampira, mesmo ele não lidando com isso, né? Porque ele, com 100 anos de sendo vampiro, ele não lida bem com ele sendo vampiro. Ele não aceita que aquilo, no que ele se transformou, ele acha que ele é muito mal, que ele é um péssimo ser que vive nessa terra. A culpa cristã, no caso, viu, gente? Porque você tirando a culpa cristã, não tem porquê ele ficar pensando nisso, né? Porque o cara nem mata gente pra se alimentar, né? Então ele, essa coisa dessa essência dele, ele odiar essa essência de vampiro, ai, se torna chato demais, gente. Eu fico assim, mano, sabe aqueles pessoas que tem todos os privilégios do mundo e ainda tá reclamando? É esse tipo de coisa, eu não tenho paciência. O cara é rico, o cara tem a imortalidade, o cara não mata ninguém, o cara tem todos os privilégios e, meu Deus, eu sou um monstro, meu Deus. Ai, Jesus amado, foi ficando chato. Chegou uma hora que foi ficando muito chato e eu dava umas paradas e depois voltava a ler. E aí foi isso que me pegou nesse livro. Amei, assim, o lançamento, amei ter o livro nas mãos, mas aí agora, eu que nunca fico satisfeita com nada, fiquei exausta lendo esse livro. Meu Deus do céu. Com todas as reclamações, as preocupações. E aí quando vinham os flashbacks, era a hora que eu ficava assim, esse é o meu momento. Teve também o capítulo da Alice, que ela planejando tudo sem acontecer, e ela vendo tudo o futuro, o que pode, o que não pode acontecer, todas as possibilidades. Gente, eu me deliciei nesse capítulo da Alice. Outra coisa também que a gente não vê no livro Crepúsculo, mas vê aqui ainda mais, porque no Crepúsculo a gente sabe, na série toda a gente sabe que a Bella ela não se vê tal como ela é. E aqui a gente sabe ainda mais o quanto ela é bonita, o quanto ela é desejada, tanto pelo Eduardo quanto por outras pessoas, e ela não consegue se ver dessa forma. E as partes que eu amei ler em Crepúsculo, e eu queria muito ver pela visão do Eduardo, estão aqui. A parte do teste de tipo sanguíneo, no restaurante em Port Angeles está aqui, foi muito interessante ler. Eu acho que esse comecinho deles, assim, que ele não tá tão chato, foi muito gostoso de ler. Mas aí depois, assim, até chegar na a Campina, aí foi um pouco, pra mim foi muito cansativo, mas eu acho também que vai muito do meu momento. Eu também estava num momento que eu estava muito ansiosa, muito pensativa com a minha vida, outras preocupações, então a leitura, o fluxo de leitura
foi muito influenciado também pelo meu momento de vida. Teve muitos fãs aí que leu em um dia e, caralho, eu achei, assim, incrível, porque é muito denso. É muito denso, gente. Tem muita coisa acontecendo e muita coisa acontecendo na mente do Eduardo. E aí, Ayla, no final, você gostou ou não gostou? Gente, eu amei. Mesmo tendo essa questão de pensar demais e de reclamar demais, pra mim foi a melhor coisa ter lido as histórias e tudo que se passou pela mente do Eduardo. Como eu falei em Crepúsculo, como eu falei nesse vídeo, ele tem um conteúdo muito bom, né, do que falar, de como falar. E ele, enquanto ele tá conversando com a Bella uma coisa, ele tá pensando outra. Ele tá tendo flashbacks. E aí vai fazendo todo sentido quando a gente junta a visão da Bella com a visão dele. Então, sim, gente, valeu muito a pena ler. Eu sou muito fã dessa saga de Crepúsculo, vocês já sabem. E, assim, eu fiquei muito feliz de ler esse livro, de ter conseguido comprar esse livro. E se você é fã, vale real muito a pena, porque é muito bom. Eu amei demais. Dá curiosidade de ler os outros livros pela visão do Eduardo? Dá. Mas eu acho que não vai ser tão bom assim. Porque se a gente pensar bem, o quanto ele já é ansioso, o quanto ele já pensa demais e se martiriza e reclama nesse livro de Crepúsculo, imagine Lua Nova pela visão dele, gente, sem condições. Eu não conseguiria ler. É muito sofrimento para uma pessoa só, para um vampiro só. Enfim, eu acho que é isso, gente. Se eu deixei alguma coisa sem falar qualquer coisa, a gente vai conversando aqui nos comentários e também no Instagram. Qualquer coisa eu abro uma live lá ou um IGTV lá para complementar. Mas eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar sobre esse livro aqui. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.